Pessoal, na aula passada nós trabalhamos, né, com alguns aspectos relacionados à formação da idade moderna, ou seja, né, na verdade, o período de transição da formação da idade média para a idade moderna. Entretanto, ficaram faltando alguns aspectos relacionados à chamada crise do século XIV. Crise esta que envolveu a peste negra, as revoltas camponesas e até mesmo a Guerra dos 100 Anos, no contexto das unificações monárquicas que aconteceram neste período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, né, na aula de hoje, a primeira coisa que nós veremos, né, antes dos estados nacionais modernos, é a chamada crise do século XIV. Então, vamos aqui para um compartilhamento de tela, pessoal. E aí, né, hoje eu estou com a tela bem cheia, inclusive, mas começando por isso aqui, crise do feudalismo. Bom, e, gente, olha só, crise do feudalismo. Essa crise foi essencial para o fim da mesma sociedade, ou pelo menos para a predominância da sociedade feudal. Então a gente começa aqui, né, pelo seguinte: crise do feudalismo, ocorrência de uma série de eventos que levaram à organização dos estados modernos na Europa. Variações quanto ao processo de unificação. Como assim variações? Cada país teve o seu tempo de formação. Na aula passada, eu cheguei a falar com vocês, né, que Portugal é o país mais velho, ou com as fronteiras mais velhas da Europa. Ou seja, as fronteiras de Portugal remontam ao século XIV, enquanto as fronteiras da Itália e da Alemanha estão completando este ano 150 anos. Logo, isso mostra como foi heterogêneo, como foi diferenciado esse processo de formação. Guardem aí, por quê? Porque eu vou falar sobre a unificação da Itália e da Alemanha no futuro. Elas ocorreram de maneira tão tardia, mas elas desequilibraram, principalmente a unificação da Alemanha. A situação no mapa europeu tão fortemente que nós vamos estudar nos antecedentes da Primeira Guerra a unificação dessas duas nações. Lembrando, né, que a Itália, como existe hoje em dia, é de 1870 para 1871 e a Alemanha é de 1871, enquanto Portugal já estava unificado desde o século XIV. Então, como eu falei, cada lugar teve sua especificidade, teve sua particularidade. E aí vamos continuar aqui, meninos, pelo seguinte, né? Se alguém quiser ler, pode falar, tá? Peste, fome e guerra. Alguém pode ler para nós aí? Quem puder? Se alguém puder, né, tiver com o microfone. Alguém, gente? Então, deixa eu continuar lendo mesmo. Bom, vamos continuar lendo aqui, então, com o seguinte. Peste, fome e guerra. Esses são os chamados elementos da crise do século XIV. E o ponto que nós começamos aqui, essa parte, é série de calamidades que colaboraram para acelerar as transformações no interior do feudalismo. Irrigação, drenagem e sistema de rotação de culturas foram inovações tecnológicas que, ficou faltando que aqui, né? E aumentaram a produtividade. Desequilíbrio climático. Intenso período de chuvas entre 1315
1317, fome generalizada. Então, pessoal, olha só, em primeiro lugar, a população da Europa vinha crescendo desde o século X, quando as invasões dos chamados povos bárbaros diminuíram, e diminuíram muito. Isso, aliado a inovações tecnológicas como a irrigação, a drenagem e o sistema de rotação de culturas, promoveu um crescimento demográfico, um crescimento populacional que a Europa não estava preparada para vivenciar. Desse modo, esse desequilíbrio populacional trouxe também um desequilíbrio climático. Logo, um intenso período de chuvas em 1315, 1316 e 1317 trouxe fome generalizada. Pessoal, se hoje em dia uma enchente faz os estragos que faz, por exemplo, no Nosso Sul, mas a chuva ou a falta de chuva prejudica a colheita, mas não leva as pessoas a passarem fome, não desregula, né, a distribuição, a lei da oferta e procura de alimentos no mercado, naquele tempo era extremamente diferente. Uma chuva ou uma seca um pouco mais prolongada levava a terra a produzir menos. A terra produzindo menos, menos alimento no mercado. Menos alimento no mercado, mais pessoas passando fome. Volto a repetir, gente, a fome era uma situação que muitos passavam. E hoje em dia, muitos também passam, tá? Continuando aqui, queridos, a gente tem, né, a peste negra. E, meninos, curiosamente, né, eu me lembro que quando uma das últimas aulas que eu ministrei dentro de sala de aula, no cursinho, eu estava falando sobre a peste negra, né? Eu ainda brinquei, que coronavírus, que nada. A pandemia mesmo foi esta aqui. Só um dado, né? O coronavírus matou, até agora, no mundo inteiro, 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. Em um ano, um pouco mais de um ano, na verdade, lembre-se sempre, não é Covid-20, é Covid-19, e, e mais de 10% desses mortos se encontram no Brasil. Triste, né? Mas verdadeira realidade. A peste negra, segundo alguns números, falam, teria matado cerca de 25 milhões de pessoas em 3 anos pela Europa. Então, gente, nós temos aqui, né, exatamente eles, 25 milhões de pessoas em 3 anos. Na hora que nós... Vou interromper o compartilhamento aqui. Na hora que nós formos trabalhar com os exercícios, vocês vão ver como a situação foi dramática. Cidades diminuíram, assim, sensivelmente as suas populações. E lembre-se, nós estamos falando de 25 milhões de pessoas na Europa. Fora isso, as pessoas continuaram tendo outros óbitos. Meninos, negacionistas existiam? Sim. Religiosos existiam? Sim. Dificuldades existiam? Sim, muito mais do que hoje em dia. Então, aqui na nossa sociedade, que tem informação, que sabe melhor como lidar com o vírus. Boa noite, Emerson. Boa Sabe noite, professor. lidar melhor com o vírus, nós estamos passando essas dificuldades imensas. Imagine no final da Idade Média e no início da Idade Moderna. A situação ali no século XIV era muito pior e muito mais desesperadora. Muito mais desesperadora do que nós vivenciamos hoje. Lembrando que a Europa também foi atacada por pestes em outros momentos. Mas a pior delas
foi a de 1348, 1347, 48, 49, 50 do século XIV. Então, vamos voltar para o compartilhamento de tela, gente, e deixa eu só crise feudal. Então, vamos continuar aqui. Emerson, se prepare, depois você vai ler para nós, viu? Mas agora não. Se a Iris também quiser ler e tiver com o microfone, ela pode ler também. A peste negra eu mesmo leio. Peste negra, pandemia que acometeu a Europa no século XIV, deflagrada a partir do ano de 1348. Acontecimento, ficou faltando um que aqui, né? Que figurou entre aqueles que caracterizaram a crise da Baixa Idade Média, difusão da peste por regiões da atual Itália, França, Inglaterra, Alemanha e Polônia. Meninos, aqui, ok, Iris. Meninos, aqui a ignorância fez com que essa peste se multiplicasse, né, pela Europa. E por que a ignorância fez essa peste se multiplicar pela Europa? Porque não se tomou medidas de prevenção, não se conhecia bem contra aquilo que se estava combatendo, digamos, aquilo que matava, e se atuou de maneira muito supersticiosa. A crença de que a peste era um castigo divino para as pessoas vai deixar marcas profundas. A ideia, por exemplo, de que gatos transmitiam a peste também deixou marcas profundas. E como a peste acontecia? Uma pulga pousava no rato, essa mesma pulga saía do rato e fazia ali, né, não sei, não dá para falar em ninho de pulgas, né, mas se multiplicava nas espécies de colchão, nos colchões de palha que as pessoas dormiam naquele momento, e a partir disso aquele parasita se inoculava no corpo humano. E aí se matou milhões de pessoas graças a isso. Então, a pulga do rato que transmitiu o vetor para o ser humano, e esse ser humano infectado por essa peste causada por péssimas condições de higiene da Europa medieval, vai se alastrar, a palavra certa é essa mesmo, para a atual Itália, atual França, atual Inglaterra, atual Alemanha e atual Polônia. Vocês podem observar, então, que ela ficou muito concentrada na região central da Europa. E nessas regiões, as condições de vida eram péssimas, as condições de higiene piores ainda. E um caso curioso, Flávio, por que Portugal e Espanha não? A influência árabe na Península Ibérica, Portugal e Espanha, fazia com que os ibéricos, né, a população que habitava aquela região ali, tivesse hábitos de higiene um pouco melhor do que de Itália, França, Inglaterra, Alemanha e Polônia. Então, atingiu Portugal e Espanha, atual Portugal e Espanha, atingiu, mas não foi tão em cheio nessas duas regiões, porque Portugal e Espanha possuíam melhores hábitos de higiene, tá bom? Vamos continuar aqui, meninos, agora as revoltas camponesas. Iris, se você puder ler para nós, você lê aí essa parte até igreja medieval, logicamente. Ok. O desenvolvimento comercial e a expansão da atividade urbana já vinham atraindo os camponeses para a vida nas cidades. Série de revoltas camponesas por uma superexploração feudal. Jáqueres, revoltas de Watchtower Watchtower de John Ball. na Inglaterra. Reação violenta da nobreza e dificuldade da mesma manter o controle. Então, até aqui,
Meninos, o servo, volto a repetir isso para vocês, não era escravo, porque não era uma propriedade de um nobre. Entretanto, as suas obrigações com a terra o prendiam naquela situação. E aí, gente, com o crescimento das cidades medievais, principalmente antes da peste negra, vai atrair muitas pessoas para as cidades e vai esvaziar o campo. Quando, por exemplo, se a escola pede um professor de história, ela contrata outro. Pede um professor de geografia, contrata outro. Ali não. Naquele momento, os servos que ficavam na terra tinham que fazer o trabalho pesado. Por exemplo, saíram 4 servos, ficaram 6 na terra, antes eram 10. Esses 6 servos vão ter que fazer o trabalho dos 10. Isso é o que? Uma superexploração feudal. Eles estavam cansados. E o curioso, essas revoltas camponesas vão ocorrendo da França para a Inglaterra. E os nobres não, os servos incendiaram castelos, queimaram plantações e mataram senhores. Os nobres, senhores, vão deixar isso barato? O que eles vão fazer? Vão começar a matar servos também. E aí você gera um outro problema. Tinha lá 6 servos para trabalhar. Morreram 3, ficaram 3. Aquele servo era necessário ainda como mão de obra para trabalho. E aí muitos, não todos, alguns servos começam a receber um pagamento pelo seu trabalho. Mas eles tiveram que morrer e se revoltar, principalmente na França e na Inglaterra, contra essa superexploração feudal. Só para explicar, gente, o termo jacquerie vem do francês, né, Jacques Bonhomme, que seria o Jacques Bonmusso. Aqui no Brasil, nós chamaríamos aqui de Zé Ninguém. Um Zé Ninguém qualquer lá. E muitas vezes os camponeses eram tratados assim pelos seus nobres. E aí chegou num momento que eles não aguentaram mais e acabaram se revoltando. Pois bem, e aí, logicamente, essa reação dos nobres às revoltas mostravam que eles precisavam entregar o poder deles a alguém com mais poder. Quem era essa pessoa? O rei. E aí eu vou colocar no chat aqui, meninos, vocês copiem, anotem no post-it e tudo mais. Pessoal, a crise do século XIV evidenciava que a nobreza precisava de um poder maior que o seu para realizar as decisões e pacificar revoltas. Qual era esse poder maior? O absolutismo monárquico. Nós vamos ver daqui a pouco, tá bom? Ô, Iris, lê para nós o restante aqui, que é igreja medieval, por favor. Pode ler o resto aqui. Expansão da igreja a partir da região da Palestina e posteriormente do mar Mediterrâneo até a chegada em Roma. Perseguição aos cristãos, monoteísmo, pacifismo e contestação da divindade do imperador. Expansão do cristianismo durante a crise do Império Romano. Edito de Milão, concessão de liberdade de culto aos cristãos. Edito de Tessalônica, consideração do cristianismo como religião oficial do Império. Conversão dos germanos no governo de Clovis e
medieval de que o mundo era marcado por essa religiosidade. Os sacrifícios do mundo terreno seriam compensados após a morte. Presença da igreja nos principais momentos da vida de um homem: nascimento, casamento e morte. Então, para nós fecharmos esse quadro aqui, nós temos a Igreja da Idade Média, que também entra ainda com muita força na Idade Moderna. Então, sobre o cristianismo, né? O cristianismo é uma religião, aí acho que todo mundo aqui sabe, surge no atual Oriente Médio e se expande para o mundo europeu ainda na antiguidade. Se expande para o mundo europeu ainda na antiguidade. Naquele momento, o cristianismo em ascensão e o Império Romano em queda vão acabar se encontrando uma parte. E os imperadores romanos acreditavam que, ao converter o seu império ao cristianismo, eles dariam uma sobrevida a este império. Não deu certo. O Império Romano cai, entretanto, o cristianismo como instituição e como religião permanecem. Permanecem graças aos dois éditos. O que são éditos? Né? São reuniões para se promulgar leis. Graças a esses dois éditos, o de Nantes e o de Tessalônica, para permanecer ali durante a Idade Média. E aí, pessoal, os outros povos que invadiram, ocuparam a Europa, vão começar a se converter a essa religião. A tal ponto, como eu mesmo bati muito na tecla com vocês, a Idade Média é fruto de soma de instituições romanas mais instituições germânicas. E uma dessas instituições romanas foi o cristianismo. Ainda já no final do Império, o Império Romano se converte ao cristianismo. E este não morre com a queda do Império Romano, muito pelo contrário, ele se faz como religião hegemônica desde então, religião controladora desde então. E aí, meninos, eu termino por aqui essa parte da crise do século XIV. E aí, uma perguntinha básica, que eu mesmo vou responder. O que isso, a ascensão do cristianismo, tem a ver com o fim da Idade Média e início da Idade Moderna? O cristianismo que tomou conta da Idade Média foi o cristianismo católico. E aí, no final da Idade Média, esse cristianismo católico passa por um grande abalo, tá bom? Um grande abalo que nós vamos estudar principalmente com a Reforma Protestante. Na verdade, as reformas religiosas, tá bom? Então, por que depois dos cruzados os senhores começaram a conceder a liberdade aos céus? Gustavo, como eu mesmo falei, porque as cidades se tornavam lugares mais atrativos para os mesmos. E aí era difícil decidir, muitos senhores, não todos, de manterem esses servos na terra. Eles queriam ir para cidades, ou geralmente pagavam uma taxa, alguma coisa assim, para tentar uma nova forma de vida de cidade, e nisso eles não eram mantidos nos feudos, ou parte deles não eram mantidos nos feudos, porque a vida na cidade era mais atrativa, parecia ser melhor do que viver naquela monotonia de um feudo. Então, basicamente, a resposta, por busca de melhores condições, porque os senhores não tinham como competir com essas melhores condições que as cidades ofereciam. Bom, meninos, vamos continuar vendo questões aqui sobre o Estado. Ainda dá para a gente ver também de onde nós paramos na aula passada. Né? Ficou faltando essa crise do século XIV, agora explicado. Vamos aqui para um compartilhamento de tela com o absolutismo. Trem aqui. Bom, deixa eu definir absolutismo aqui no bate-papo, gente. Absolutismo. Absolutismo. Sistema
de governo, o monarca concentra fortes poderes quase absolutos em suas... E, gente, aqui, hora de respirar, hora de ficar mais calmo e hora de falar mal do atual governo. Gente, muitas vezes, calma, 1, 2, 3, que nem eu falei, hora de fazer isso tudo antes de falar mal do atual governo. Muitas vezes, o Jair Bolsonaro se acha um rei absolutista. O STF está me atrapalhando. O Congresso está me atrapalhando. O ar está me atrapalhando. Não sei o que está me atrapalhando. Então, aqui, meu caro aluno, você que é apoiador do Bolsonaro, essa é a minha opinião. Mas ninguém pode concentrar poderes em suas mãos. Então, é dividido em executivo, exercido pelo próprio Bolsonaro, judiciário, exercido por juízes, promotores das mais diversas instâncias, e legislativo, no caso, a nível federal, exercido por deputados e senadores. Agora, o que isso tem a ver com o absolutismo? No absolutismo, não. No absolutismo, os reis concentravam todos esses 3 poderes em suas mãos. Por isso que eu falei, poder quase que absoluto. O rei executava a lei, ele fazia a lei e ele julgava as pessoas, ou colocava pessoas para julgar conforme a sua vontade. Então, o absolutismo concentrava estes poderes nas mãos de um monarca, nas mãos de um governante. Então, sempre que eu falo com alguém, gente, que vira para mim e fala assim, Flávio, mas o STF brasileiro tem problemas. Eu não nego, ele tem. A Câmara dos Deputados tem problemas. Sim, eu não nego, ele tem. Então, trabalhe para o aperfeiçoamento dos mesmos e não para a destruição deles. Porque regimes que destruíram as suas instituições foram cruéis, sanguinários, violentos. Porque elas foram formadas justamente para combater isso aqui, para não ficar poderes absolutos na mão de um governante apenas. Como era no absolutismo, e como aí, se puder ler para nós, por favor, faça isso para nós, Iris, por favor, tá bom? Agora, Uhum. Até a sociedade do antigo regime fazendo favor. auge do processo Absolutismo. de centralização monárquica durante os séculos XVI e XVIII, com a concentração de poderes nas mãos dos reis. Absolutismo na organização do poder monárquico europeu durante o século. É a mesma coisa. Consolidação do absolutismo na França após reformas que reduziram a resistência de algumas facções sociais. Concessão de mercês e utilização do termo coroa ao invés do termo rei em Portugal. Justificativas para o absolutismo. Teoria do direito divino dos reis e teoria contratualista. Então, vamos Sociedade do antigo regime. até aqui. Gente, vamos fazer um movimento de baixo para cima. Primeiro, qual é a situação aqui? Peraí. Deixa eu só achar o bate-papo. O que seriam essas duas teorias? A primeira, teoria contratualista. Aí vocês vão estudar, por exemplo, Thomas Hobbes, o contratualismo. Exatamente, Paulo. Vocês vão estudar, por exemplo, Thomas Hobbes, que vem afirmar contrato no qual o soberano deve garantir prevalência, o predomínio da lei e da ordem.
Então, a função de um contrato é eu abrir mão da minha liberdade natural e o soberano me garantir paz, me garantir segurança, me garantir uma boa vida, uma vida confortável. Para quê? Para que eu não tenha, por exemplo, a morte violenta como estava ocorrendo lá no século XIV, lá na crise do feudalismo. Então, o rei vai trazer ordem e segurança para todos. E o que garante isso? Esse contrato, nesse contrato, não um contrato escrito, mas um contrato, digamos assim, imaginário, o rei garante a ordem, garante a paz, garante a segurança e nós garantimos o respeito à lei. E se ele não estiver garantindo isso, ele deve ser trocado por outro governante. E, não contrário a isso aqui, mas complementar, nós temos a teoria do direito divino dos reis. Afirmava que o poder real vinha, né, diretamente de Deus. E cometer um de rebeldia contra o rei era mais que um crime. Era também, estou escrevendo um livro aqui, também um pecado. Então, essa é a teoria do direito divino dos reis. Então, como eu falei, ela não se opunha à teoria contratualista, ela complementava. E essas duas teorias, gente, juntas, fez com que as sociedades aceitassem o absolutismo por aproximadamente 3 séculos. Então, a gente pensa, hoje em dia, tem pessoas que ainda levam essa ideia do direito divino dos reis, do governante, a sério. Mas você olha para o governante, independentemente de quem seja ele, exige. O rapaz vai trabalhar, você foi eleito para isso. Homem, mulher, vai trabalhar, você foi eleito para isso. Porque as ideias mudaram. Sobre essas mudanças de ideia, nós falaremos quando trabalharmos o iluminismo. Até agora, isso então não nos serve. Nos serve o absolutismo e as teorias que respaldavam. Deus culpa. Oh, meu Deus! E aí caprichou, viu? Nossa, que um castigo só. Meu Deus do céu. Ai, gente, os bolsonaristas que estão aqui estão quietinhos, mas com aquela vontade de vomitar. Mas agora falando sério, gente, se você for bolsonarista, pode ficar à vontade para dar sua opinião aqui. Eu não reprimo ninguém, não, tá? Por mais que possa não parecer, mas eu não reprimo ninguém. Mas vamos voltar aqui, pessoal. Então, gente, embora a gente está falando do cenário europeu de modo geral, a teoria dos direitos divinos dos reis foi usada na Inglaterra, em Portugal, na França, em parte da atual Alemanha, em parte da atual Itália, embora cada lugar tivesse as suas particularidades. Então, por exemplo, aqui no Brasil não se usava o termo rei, mas se usava o termo coroa. No Brasil, não, nem em Portugal. Que era também no Brasil. No Brasil era colônia, o termo coroa. Por quê? Porque ela abarcava o rei, os ministros, os secretários, a família real. Então, abarcava um grupo maior de pessoas que tinham um grande poder para governar. Logo, nunca era o rei sozinho. Na França, por exemplo, você tem esse modelo mais forte, mais pujante, mais firme, principalmente no século XVII e durante grande parte do século XVIII, com Luís XIV, que é o maior nome do absolutismo europeu,
o Luís XV e até o Luís XVI, quando essa ordem começa a se transformar. Então, o absolutismo, gente, esse sistema, né, previa, existia poder executivo, legislativo e judiciário separado, como a lei prevê hoje em dia, tá? Mas, no final do feudalismo, esse poder absolutista foi aquele que trouxe paz, ordem e atendeu a duas classes. Quais foram elas? Nobreza? A primeira delas, a nobreza, sim, Emerson. Eu te fazer uma pergunta. E a segunda delas, a burguesia. Emerson, por favor. Então, pode fazer. Professor, a pergunta você já acabou me respondendo. Ele te perguntou o seguinte: se tinha um monarca, que era um rei, e a nobreza, como ele não tinha condição de governar sozinho, creio eu, ele distribuía esse poder para a nobreza, certo? Sim, sim. E fazia o trabalho burocrático. A nobreza de espada, por exemplo, Emerson, que era a nobreza da Idade Média, se transformou numa nobreza palaciana. Estou até colocando isso no chat. Ou seja, ela largou as suas funções guerreiras e passa a ter suas funções de palácio. Ministro, secretário, acompanhante de caça, acompanhante, dama de companhia. Tudo isso aqui é função dessa nobreza de espada que se transformou em espada representando armas, em nobreza palaciana, representando o palácio e toda a vida de uma corte. Só para vocês terem uma ideia, gente, o Palácio de Versalhes, que tem inúmeros cômodos e tudo mais, depois eu posso passar um vídeo sobre o Palácio de Versalhes, acolheu o quê? Acolhia essa nobreza palaciana. Por que o Luís XIV construiu esse palácio? Para ter mais perto dele os nobres e para controlar mais a vida deles. Em troca disso, o que ele oferecia a esses nobres? Luxo. Então, né, não era o apoio da nobreza junto ao absolutismo era uma estrada de mão dupla. Os nobres ganhavam e o rei também ganhava. Existiam foques? Existiam tentativas de morte dos reis em diferentes locais? Existiram. Tramas e tudo mais? Existiram. Mas, na maioria das vezes, os reis e a nobreza, a chamada nobreza palaciana, governaram um com os outros. Num movimento assim, bem curioso, né? Vamos continuar aqui, gente. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Vou compartilhando, descompartilhando, vamos dizer assim, porque é o que dá para ser feito aqui, né? Quase terminando também. Tá quase terminando essa primeira aula, né? E Iris, lê para nós aqui, Sociedade do Antigo Regime até absolutismo na França, fazendo um favor. Iris. É que minha internet tinha caído, desculpa. Sem problema. É de onde até onde? Sociedade do Antigo Regime até absolutismo na França. Utilização do termo Antigo Regime para definir o momento entre os séculos XVI ao XVIII. Privilégios ao clero e à nobreza, isenção de impostos, recebimento de pensões e ocupação de altos cargos públicos. Nobreza guerreira, nobreza palaciana. Absolutismo na França. O auge do absolutismo na França... Até aqui. Pessoal, eu vou esperar minha internet cair, que já está faltando menos de um minuto, tá bom? E aí, na próxima aula, eu explico isso aqui. Ok? Vamos lá, então. É só esperar a internet cair, que daqui a pouco ela cai na cara da gente, mas